boa noite. 6h30 em ponto. Chegou a hora do jornalismo regional na tela da TH+ SBT. Tudo bem por aí, pessoal? Por aqui tudo certo. Hoje, enfim, é sexta-feira, 28 de novembro. Veja os destaques da edição de hoje. Pesquisa do Serasa mostra que consumidores muitas vezes usam a loja física para conhecer os produtos que comprarão pela internet. Novidade no trânsito de São José dos Campos deixa motoristas e pedestres receosos. Novembro está chegando ao fim, mas a prevenção ao câncer de próstata não pode acabar. Sejam bem-vindos, o TH+ Notícias começa agora. Você reparou que eu disse que hoje é 28 de novembro, né? O fim do ano está aí, já chegou. E é preciso redobrar a atenção com a segurança nos condomínios. Ontem a gente falou sobre a prisão de um homem de Jacareí suspeito de integrar uma quadrilha especializada em furtos a condomínios. Hoje a gente fala sobre a importância dos funcionários e condôminos seguirem as regras de segurança para evitar problemas. Esse prédio, que fica no centro de São José dos Campos, tem 3 torres e é lar de cerca de 480 moradores. Muitos são jovens estudantes. Agora, com a chegada do fim de ano, o movimento de familiares e visitantes costuma ficar mais intenso por aqui. Para evitar qualquer problema, o síndico do prédio tem reforçado as regras de segurança para passar um mês mais tranquilo. Final de ano, a tendência de ter furto em condomínio é muito grande. Então, nós temos que reforçar muito bem esse acesso, o controle pessoal, porque muitas pessoas se passam por entregador, por prestador de serviços externos e tentam adentrar de uma forma imperceptível. Então, nós reforçamos muito, até com sistemas de segurança, câmeras, tudo isso. É uma forma que nós fazemos para controlar. E todo esse preparo começa com a equipe muito bem treinada para esse momento de grande movimento pelos corredores e áreas abertas do condomínio. Nós temos os meios de comunicados via aplicativos, fazemos os comunicados online, grupo de WhatsApp, que muitos dizem, o WhatsApp não dá certo, pelo contrário, nós somos a favor de colocar um grupo de WhatsApp com os proprietários, com os visitantes, com os moradores e sempre está atualizando diariamente sobre os avisos, De acordo com o Ministério do Turismo, na última virada de ano, o Brasil registrou mais de 22 milhões de pessoas circulando em viagens e comemorações. Entre férias e confraternizações, os condomínios residenciais também tiveram mais visitantes, festas e também locações por temporada, o que evidencia desafios de convivência e comportamento das normas internas. O barulho ainda é a principal causa de desentendimento entre vizinhos. Mas nessa época do ano, a preocupação mesmo é com a segurança por causa do grande movimento nos condomínios. É preciso saber quem entra e quem sai e seguir as regras à risca. Porque o excesso de pessoas, visitantes, encomendas, prestadores de serviço é grande demais. Então, assim, nós temos que montar uma estrutura bem reforçada, tanto com a portaria, quanto com a equipe de segurança, quanto a equipe de limpeza, tem que reforçar a limpeza, que aumenta o cúmulo de lixo também, Vamos colocar em média de acúmulo de lixo, aí você tem 200, 300 quilos por mês, final de ano você tem quase 1 tonelada, dependendo do condomínio. Esse advogado explica que agora é a hora do síndico ou a administradora comunicar os condôminos das regras internas do condomínio e como podem ajudar na segurança do local. De um lado vai ficar a facilidade e de outro vai ficar esse incômodo de você ter o procedimento a ser seguido, Geralmente, quando esse procedimento é mais chatinho, mais solicitação de documento, pedir ali algumas informações, isso demora mais, as pessoas ficam incomodadas, mas faz parte da proteção coletiva. Então, todos os procedimentos precisam ser revisados com a equipe do condomínio, Se você tem uma portaria remota, uma portaria presencial, você tem que passar para aqueles atendentes, as pessoas que estão ali envolvidas, para saber como é que é feito. Em situações de recusa, ou situações de dificuldade, como é que você vai explicar isso daí para todo mundo, Além de seguir as leis condominiais, no fim do ano, também vale o bom senso e o bem-estar comum.
quando a gente pensa nessa tranquilidade, no sossego e segurança de todos, a gente tem que entender que a tranquilidade, segurança e sossego estão relacionados à conduta de cada um. Não tem essa totalidade sem cada um fazer a sua parte, né? Isso daí com certeza vai facilitar para todo mundo comemorar muito mais. Eles querem paz, eles querem estar aqui de uma forma saudável, né? E nós estamos aqui com o cabelo branco, a gente não pode parar, a gente tem que fazer efetivamente um trabalho com excelência, porque nós somos cobrados diariamente. Tem mensagem de telespectador comentando sobre esse assunto. Deixa eu ver quem está participando agora do TH Mais Notícias, 6h35. Eliane, boa noite. É muito importante que os vizinhos se unam para evitar assaltos e roubos nos condomínios. Se cada um fizer a sua parte, né, Eliane, tudo fica diferente. Seria muito bom se a gente não precisasse se preocupar com essas coisas, que a gente pudesse falar, nossa, ufa, cheguei em casa, agora eu estou tranquilo, aqui ninguém vai tirar a minha paz. Mas a gente sabe que não é assim que acontece. Os ladrões estão por todos os lados e chegam quando a gente menos espera. Então, a gente tem que redobrar a nossa atenção sempre, né? E com certeza, com essa união de todo mundo, a gente dificulta um pouco a ação dos bandidos. Muito obrigada, Eliane. Um beijo para você. Obrigada pela sua participação, viu? Boa noite. Se a gente segue as regras, tudo fica mais seguro. Nos prédios, no trânsito. Há cerca de um mês, São José dos Campos implantou um sistema de trânsito chamado de direita livre. Significa que, em algumas ruas da cidade, a faixa da direita fica liberada, mesmo se o farol estiver fechado. Mas a novidade ainda está deixando algumas pessoas receosas. Essa sinalização foi implantada no início de novembro em alguns cruzamentos de São José dos Campos, com o objetivo de reduzir esperas desnecessárias. A medida é prevista no Código de Trânsito Brasileiro e, por enquanto, ainda é novidade para muita gente. Por isso, é comum ver motoristas parando, mesmo quando já poderiam seguir. Boa. Boa? Muito boa. Você vai usar? Vou usar. Eu acho que é bom, não é? Né? É bom, para nós tá bom. Eu acho que deve trazer risco, cara, porque eu acho que a melhoria aqui, para os carros, mas para os pedestres pode ser perigoso. Vai ter que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Se a pessoa não prestar atenção, que ela vai correr um risco de ser atropelada. A iniciativa permite a conversão à direita, mesmo com o semáforo fechado, o que ajuda a dar mais fluidez em cruzamentos com formato de T. Mas mesmo com a liberação, o motorista deve reduzir a velocidade, parar se for necessário e dar total preferência a pedestres e ciclistas. E atenção, a conversão à direita só é permitida em locais com sinalização específica como essa. Nos demais cruzamentos, seguem valendo as regras tradicionais. Quando a gente fala de gerar nenhuma multa, a própria sinalização vertical, ela está dizendo que é um ato legal para fazer. Então, assim, o propósito é diminui o fluxo do corredor, né? Ganha fluidez para o corredor, diminui o trajeto para quem quer acessar o bairro, quem quer acessar as transversais. E com a sinalização não tem infração nenhuma, ela está regulamentada, então está permitida. Então deve-se fazer a conversão. Atualmente, a iniciativa já está em vigor em 31 cruzamentos. Por enquanto, não há previsão de expansão. Tudo vai depender do comportamento dos motoristas e pedestres. Esses são os cruzamentos em T que a gente fala. Por que a gente escolheu esse tipo de cruzamento? É um cruzamento onde não tem conflito veicular, ou seja, o veículo que acessa a transversal à direita, ele não conflita com o veículo que está saindo da transversal. Então, é um protótipo para a gente analisar o comportamento só de condutor com pedestre, se ambos vão se respeitar. A Prefeitura destaca ainda que a liberação da conversão à direita pode facilitar a vida de quem dirige, mas só traz resultado quando vem acompanhada de atenção e respeito às regras. O mais importante para essa proposta toda evoluir e dar certo é a segurança de pedestres, dos condutores, do sistema viário como um todo, ciclista, né, também. Então, a atitude, a faixa de pedestre, ela já fala, a preferencial é do pedestre. Então, o condutor tem que parar, reduzir, verificar se não tem pedestre em ambas as faixas, né, e fazer a conversão com segurança, respeitando o pedestre. Um homem foi preso em Ilhabela depois de se envolver em uma confusão na Praia do Sino. Mas um detalhe chama a atenção nessa história. Esse homem é policial militar. Um policial militar que estava de folga na Praia do Sino, em Ilhabela, após se envolver em uma confusão, foi preso. Tudo começou porque ele se irritou
com uma mulher que também estava na praia e estava fazendo uso, fumando maconha. Ele foi abordar ela, a discussão começou a esquentar e aí ele partiu para cima da mulher, a agrediu e até mesmo durante essa confusão toda, ele chegou a fazer um disparo de arma de fogo para o chão, na areia. Testemunhas relataram isso aos policiais militares que foram chamados para essa ocorrência. A mulher que estava usando a maconha foi detida e liberada. O homem, o policial, foi conduzido até a delegacia, onde tudo piorou. Lá, ele acabou agredindo um outro policial militar com uma cabeçada e cuspindo no rosto dele, além de chutar um policial civil e fazendo diversas ameaças aos policiais que ali estavam, dizendo que era matador. A arma dele foi levada, ele também agora está respondendo o caso em liberdade provisória após um pedido feito pela defesa. Porém, a arma foi confiscada e ele só poderá trabalhar de maneira administrativa dentro do batalhão, sem posse de arma e também não poderá chegar perto de nenhum dos envolvidos no caso. Pedro Coralha para TH+, SBT. Em Jacareí, um homem foi preso depois de agredir o próprio pai, um senhor de 75 anos. Segundo a polícia, o idoso foi agredido várias vezes com golpes de ferro na cabeça. Os vizinhos desse idoso que viram essa cena acontecendo acionaram a polícia. Quando a polícia chegou no local, no endereço informado, o filho desse idoso havia fugido e o idoso já havia sido levado pelos próprios moradores, os vizinhos, ao pronto-socorro da cidade. No pronto-socorro, nesse hospital, os policiais confirmaram com esse idoso que se tratava de fato, então, de uma agressão entre filho e pai. O filho, mais tarde, acabou se entregando à polícia na delegacia de plantão na cidade e, em depoimento, ele disse para os policiais que o pai dele tinha começado a discussão e que o pai dele tinha caído e, por isso, então, estava com esses ferimentos na cabeça. É claro que a polícia não acreditou na versão e o homem ficou preso, então ele ficou detido nessa delegacia de plantão. De acordo com a polícia, o caso foi registrado como homicídio tentado qualificado por meio cruel, já que os golpes ali atingiram a cabeça desse idoso e, para a polícia, havia a intenção de matar. De São José dos Campos, Jefferson Santos. A polícia de São José dos Campos investiga um caso de furto a uma loja de veículos. O furto foi a uma loja que fica na Avenida Andrômeda. Os criminosos invadiram o local durante a madrugada e as câmeras de segurança registraram a ação. É possível ver que os criminosos forçam para abrir o portão da loja. Eles entram, ligam as motocicletas e fogem rapidamente. Os responsáveis pela loja disseram que o trio ainda tentou levar um carro, mas não conseguiram. Segundo eles, o prejuízo foi de aproximadamente R$120 mil. Isabela Toches para TH+ Notícias. Em outubro, os casos de furto diminuíram em São José dos Campos no comparativo com setembro. Mas o número de furtos aumentou em Taubaté, em Jacareí e na somatória de todo o Vale do Paraíba. É o que aponta o balanço divulgado hoje à tarde pela Secretaria de Segurança Pública do Estado. Ao vivo, a Beatriz Plaça traz as informações sobre esse assunto agora para a gente. Bia, boa noite para você. Boa noite para você, Marcele, e a todos que nos acompanham. Realmente teve um aumento, mesmo que pequeno, é bastante significativo, principalmente para quem foi vítima desses criminosos. Vamos acompanhar juntos, então, os dados da Secretaria de Segurança Pública que saíram hoje. Olha só, aqui no Vale do Paraíba todo, em outubro, foram 1.884 furtos em toda a região, contra 1.849 em setembro. Teve um pequeno aumento de quase 2%. Já em Taubaté, foram 238 furtos em setembro e 284 em outubro, um crescimento de 19,3%, bastante alto este aumento. Em Jacareí, os furtos também
aumentaram, passando de 95 para 103 entre setembro e outubro, mais 8,4%. Por outro lado, notícia boa, aqui em São José dos Campos, houve essa redução que você comentou, Marcela, de 14% no número de furtos, queda de 563 casos em setembro para 484 em outubro, uma diferença de 79 casos entre esses 2 meses. Mas a gente, infelizmente, precisa repassar essa informação de que os outros índices de criminalidade acendem um alerta em São José dos Campos. Houve um crescimento de homicídios, 300%, tentativas de homicídio de 200%, roubos de 8% e estupros de quase 27%. Eu volto aí no estúdio com você. Obrigada, Bia, pelas informações. Boa noite para você. Agora à tarde, a Prefeitura de São José dos Campos prorrogou até o dia 23 de dezembro o prazo para quem quiser quitar dívidas com o município sem juros e de forma parcelada. Todas as dívidas que o contribuinte tem com a Prefeitura, como impostos, multas, taxas, e ele tem uma condição especial agora com essa negociação. O que ele não pode negociar é multa de trânsito, né, e ISS tomador. Por exemplo, para o pagamento à vista até R$50 mil, 100% de desconto em juros e multa e da atualização monetária. Se o valor for maior, ele diminui um pouco a atualização, o valor do desconto da atualização monetária e dos juros, mas mesmo assim ainda vale bem a pena. E também pode pagar de forma parcelada, em até 12 vezes e também com descontos de atualização monetária e juros. Então, vocês entenderam, né? Esse prazo foi prorrogado até o dia 23 de dezembro. 6h46, quero abrir espaço para mais participação. Você já mandou sua mensagem? Não, manda, poxa. Quero saber quem está me assistindo. Eu gosto dessa troca com você. 997524005 é o nosso WhatsApp da redação. O Ulisses de Caraguatatuba já mandou mensagem. Boa noite, Marcela. Curto muito o TH Mais Notícias todos os dias. Muito obrigada, Ulisses. Fico feliz com a sua participação e com a sua companhia todos os dias. Obrigada, viu? Boa noite para você. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a previsão do tempo e vai fazer calor no litoral. Mas cuidado com a chuva, tá bom? Já vou adiantar para você que mora em Caraguatatuba. Alexandre de Lorena. Boa noite, Marcela. Eu estava com saudade de você. Estou assistindo ao jornal. Eu não perdia você no jornal das 11h30 da manhã, mas você saiu das 11h30 e foi para a tarde. Fiquei triste. Pois é, Alexandre. As mudanças, às vezes, são inesperadas, mas a gente sempre tem que encarar de forma positiva, né? Eu fico com saudade também do público que me acompanhava às 11h30 da manhã, mas eu ganhei um público também muito especial aqui às 6h30 da tarde e tem muitas pessoas que conseguiram se adequar ao meu novo horário e mudaram de horário junto comigo. Eu fiquei triste que você não consegue me acompanhar todos os dias mais, mas fiquei feliz de saber que você está aqui hoje com a gente e que quando você puder, você vai estar. Então, dá pra gente ver pelo lado positivo da coisa sempre, né? Obrigada, viu, pela sua companhia, pelo seu carinho e seja sempre muito bem-vindo a esse meu novo horário. Um beijo pra você, Alexandre. Mais uma mensagem agora. Fábio. Olá, boa noite. Aqui é o desenhista Fábio, passando para te desejar uma excelente noite para vocês aí e tenham um bom final de semana também. Fiquem todos com Deus. Amém. Você também fique com Deus. Deixa eu ver o desenho. Ai, que bonito. Gostei, Fábio. Talentoso você, hein? Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada pela sua participação e um ótimo fim de semana para você também. São 6h48. Antes de ir para o intervalo, eu quero deixar um beijo super especial para o Kikuchi, um fotógrafo super querido aqui em São José, que está assistindo ao jornal com a esposa dele, com a Márcia. Kikuchi, um beijo. Márcia, um beijo para você também. Muito obrigada pela companhia, viu? Agora sim veio o intervalo. No próximo bloco, o assunto é saúde. Volto já. TH+ Notícias. Oferecimento. Abratio Center Vale Shopping Piso Dutra. É Vero diferente. É Vero Abratio. Laticínios Comevap. Garantia de qualidade. Chegou o momento mais esperado do ano, Black Fest Chemaralto, dia 6, 7 e 8 de novembro nas lojas Chemaralto. Taxas a partir de 0% ao mês e mais. Primeira parcela só em 120 dias e financiamento em até 72 vezes.
Na troca do seu usado, descontos de até R$15 mil. E ainda 1 ano de seguro e 1 ano de tanque cheio grátis. Blackfest Chemaralto. Não perca, estamos te esperando. Sabe, aqui eu vivo a experiência universitária completa. Eu estudo onde e quando é melhor para mim. Tenho a oportunidade de transformar conhecimento em prática profissional. E também tenho atendimento com gente de verdade. E posso desfrutar de um super polo. Aqui é vivência e tradição. Com flexibilidade e qualidade. Seja no presencial ou no EAD, viva a Univap! Há mais de 3 décadas, o Termas do Vale é sinônimo de diversão e boas lembranças em São José dos Campos. 14 piscinas e um relaxante rio lento, toboágua, área de descanso, churrasqueiras e quadras. E em dezembro, a maior rampa aquática da região. Termas do Vale, de quarta a domingo e feriados. Acesse termasdovale.com.br e siga @Termas do Vale Oficial. Atenção! A Black November com Punet chegou com uma tempestade de ofertas. Assine planos com até 1 GB de velocidade e só comece a pagar em 2026. Com Punet, a melhor internet do Vale. No Natal do Vale Sul, você junta R$700 em compras, troca por um Panetone Carlos Bakery e concorre a um Honda HR-V. Até 24 de dezembro no Vale Sul Shopping. Sua família, minha família, seus amigos, meus amigos. Felicidade e alegria, vou pro Yex. Yes! É o encontro que eu preciso, diversão, boliche, rap. Minha galera da facu vai pro Yex. Yes! Chopinho geladinho pro amor ficar relax. Meus filhos se divertem no Yex. Yes! Yex já tô indo, Yex já cheguei. Yex todo dia, todo mês. Partiu Yex, turma, vamos pro Yex, mãe. Yex, Yex, Yex. Oh, Yex. Novembro está quase acabando. Hoje é dia 28. Mas é importante a gente reforçar aqui a campanha do Novembro Azul. O câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens, de acordo com o INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer. Quem vê o Luiz assim na atividade não imagina que há 6 anos ele recebeu um diagnóstico difícil, o de câncer de próstata. Hoje ele tem uma vida normal, mas isso graças ao cuidado que ele tem com a própria saúde há bastante tempo. Com 40 anos, o meu PSA estava em 2,6, se não me engano, e já era considerado meio alto para a minha idade. E aí eles pediram biópsia naquela época. E constatava alguma coisa, mas fazia um novo exame aprofundado e dava negativo. Isso com meus 40 anos. E daí, então, eu considerei que todo ano eu fazia um acompanhamento com o urologista. Aos 58 anos é que alguma coisa deu mais alterada e foram fazer um exame mais aprofundado e constatou o câncer. Quem acompanhou o tratamento do Luiz de perto foi o Dr. Felipe. Ele explica que o rastreamento do câncer deve acontecer principalmente para os pacientes que apresentam os fatores de risco. De acordo com a Sociedade Brasileira de Urologia, é recomendado que todos os homens acima dos 50 anos de idade procurem o seu urologista para fazerem ali o rastreamento precoce da doença. Esse rastreamento ele é feito de 2 formas. Uma com o exame de sangue, né, que é o PSA, e o outro com o exame de toque. Então, esses 2 exames são complementares um ao outro e a gente faz ali uma análise para avaliar o risco desse paciente ter o câncer de próstata. A partir do momento em que se tem o diagnóstico, a suspeita, né, do diagnóstico, aí então existem outros exames como a biópsia de próstata que podem, de fato, fechar esse diagnóstico. O câncer de próstata é o segundo tipo de câncer mais comum entre os homens no Brasil. A estimativa é de quase 80 mil novos casos por ano. Só em 2023, aproximadamente 17 mil homens morreram por causa da doença. Os dados são do Instituto Nacional do Câncer. O câncer de próstata ele é assintomático. A pessoa não tem nenhum sintoma, na grande maioria das vezes, quando faz o diagnóstico.
Quando o paciente ele tem algum sintoma, na grande maioria das vezes já é uma doença em um estágio mais avançado. Então, por isso que não sentir nada não é motivo para você não procurar ajuda. Pelo contrário, você deve procurar ajuda enquanto não apresenta nenhum sintoma, né? Assim como a grande maioria dos cânceres, o câncer de próstata, quando diagnosticado nas fases iniciais, ele tem altos índices de cura, né? A gente pode superar índices de 90%, 95%, a depender do estágio da doença. Quanto mais precoce a gente diagnosticar, mais esse paciente tem chances de se ver livre da doença. Com a cirurgia já feita e agora livre do câncer, o que ficou para o Luiz foi a consciência sobre a importância do autocuidado. O tabu, não sei, é algo que vem da formação da pessoa, talvez, mas eu, graças a Deus, não enfrentei isso de verdade, assim, de ter vergonha de ir ao médico e tal. Eu fiz 40 anos e fui. Tá certíssimo. E que isso sirva para todo mundo. Vamos todos cuidar da nossa saúde, que é o nosso bem mais precioso. Quando a gente fala de saúde, a gente normalmente lembra de muitas questões delicadas e até burocráticas. Acho que todo mundo já deve ter tido dor de cabeça para conseguir consulta, exame. A situação fica ainda mais delicada e burocrática quando o paciente depende do sistema público de saúde. As filas costumam ser ainda maiores. E tem uma parcela da população que enfrenta dificuldades ainda maiores do que as que todo mundo enfrenta quando precisam de atendimento. Antes mesmo de chegar ao consultório, pessoas que mudam um nome social enfrentam diversos obstáculos. E o que seria um simples direito humano coloca em risco outro direito básico, o acesso a especialidades essenciais, como ginecologia e urologia. No caso, por exemplo, dos homens trans, que fez a sua retificação de nome e gênero, ele não consegue mais agendar um ginecologista para ele, ou um exame de Papa Nicolau, uma mamografia, porque o sistema entende que esses serviços são para o sexo feminino e lá no sistema está que ele é do sexo masculino. O próprio sistema já barra. Então, a gente tem um sistema que é binário e que exclui essas pessoas desses serviços. Pela lei, a Constituição brasileira garante que o acesso à saúde pública seja universal para todos. No entanto, quem trabalha com os direitos humanos adverte: a realidade ainda está longe do que a própria lei determina. O que falta no nosso dia a dia de acesso à saúde, principalmente para grupos vulnerabilizados, acaba sendo o quê? Uma formação e um respaldo normativo de acompanhamento de classe de vários profissionais numa equipe multidisciplinar, porque atender alguns grupos minoritários também é atender pessoas que precisam de um apoio de várias áreas. Então, o acesso à saúde não começa simplesmente com o médico. Começa com o enfermeiro, com o atendente, com a recepcionista, com a moça ou moço da limpeza. Começa com cada pessoa que compõe essa equipe multidisciplinar de gestão e acesso à saúde. A campanha das cores, como o Outubro Rosa e o Novembro Azul, lembram todos os anos a importância de cuidar da saúde. Mas, para muitas pessoas, depois da mudança de gênero no documento, buscar atendimento se torna mais complicado. Essa barreira pode colocar em risco a saúde de quem precisa fazer exames e manter o acompanhamento em dia. Essas campanhas não abrangem essa parcela da população, não dialoga com pessoas trans e travestis. Então, acaba que essas pessoas não se sentem contempladas com essas campanhas e não têm esse autocuidado, esse chamamento, né? Porque essa pergunta que fala como que eu vou judicializar, antes vem a pergunta como que eu vou garantir que aquela pessoa pelo menos acesse a porta daquele local, seja numa unidade de saúde ou no ambulatório trans, que é o setor especializado, hoje que nós temos a política integrada de saúde LGBTQIAPN+, mas também temos a pergunta como aquela pessoa vai acessar a OAB, a Defensoria ou o Ministério Público. Aqueles locais estão prontos para receber e explicar os direitos dessas pessoas para esse público? A luta da Brunielli agora é por um ambulatório trans em São José dos Campos, nos mesmos moldes dos que já funcionam em outras cidades do Vale do Paraíba. A ideia é garantir um espaço de atendimento multidisciplinar.
Na verdade, a gente precisa de ter essa equidade, esse olhar mais humanitário, né? Então, a gente sonha com esse ambulatório trans para que pessoas trans tenham acesso digno à saúde, porque, infelizmente, essas pessoas estão tendo acesso no Google e existe uma lacuna muito grande entre a parcela da população de pessoas trans e esse acesso à saúde. E a gente precisa olhar para essas pessoas com esse olhar mais humanitário. O Ministério da Saúde disse que agora em dezembro vai publicar normativas técnicas com orientações e diretrizes para gestores e profissionais da atenção primária à saúde no aprimoramento do acesso dessa população aos serviços de saúde, mas garantiu que oferece atendimento universal, integral e equitativo à população trans. 6h59, vou te passar como é que ficam as temperaturas até segunda no Vale, na Serra e também no litoral. Em São José dos Campos, a máxima amanhã fica em 32 e pode ser que chova à tarde. No domingo, as temperaturas variam entre 15 e 34 graus e na segunda entre 17 e 36 graus. Em Taubaté, no sábado, a máxima chega a 32, no domingo a 35 e na segunda a 36. No litoral, pode ser que chova, mas as temperaturas ficam elevadas. Em São Sebastião, a máxima no sábado fica em 34, no domingo em 33 e na segunda em 32. Fechando o nosso giro, vem Campos do Jordão. No sábado, a máxima sobe até a marca dos 26 graus. No domingo, até a marca dos 27 e na segunda, até a marca dos 28 graus. Não sei para você, mas eu quando vejo a previsão do tempo no fim de semana que vai fazer sol, que vai fazer calor, me dá até uma emoção diferente, porque dá para passear, dá para fazer coisas ao ar livre. Quem tem criança pequena sabe como esses programas fazem a diferença, né? Tomara que a gente consiga aproveitar. A gente lá em casa e vocês aí também. Márcia, de Pindamonhangaba. Oi, Marcela. Manda um beijo para Manu. Hoje é aniversário dela. Manu é essa lindeza aqui. Manu, parabéns. Feliz aniversário. Muita paz, muita saúde. Muita notícia boa na sua vida sempre, viu? Um beijo da tia Marcela e de todo mundo aqui da TH Mais SBT. Márcia, muito obrigada pela sua participação. Sinta um beijo da Márcia também, viu, Manu? Pelo seu aniversário. Boa noite para vocês. Comemorem bastante. Hoje é sexta-feira. Espero que o fim de semana inteiro seja de comemorações pelo aniversário da Manu. Tânia, boa noite, Marcela. Estamos na audiência de Taubaté. Alô, pessoal de Taubaté, um beijo para vocês. Muito obrigada pela audiência, em especial um beijo para Tânia. Que foto linda! Olha só, que visual, hein? Privilegiado. Não sei se é do seu apartamento, de onde você trabalha, mas esse visual para uma sexta-feira, fim de tarde, maravilha, né? A gente sente a presença de Deus quando vê cenas assim, não é verdade? Tânia, um beijo para você. Bom fim de semana. Mais uma mensagem agora da Célia, também de Taubaté. Boa noite, Marcela. Eu assisto você todos os dias. Ô, Célia, muito obrigada pela sua companhia todos os dias. Eu fico muito honrada quando os telespectadores como você me mandam mensagem dizendo que estão comigo todos os dias. Muito obrigada por escolherem estar com a gente diariamente. Um beijo muito especial para você, Célia. Um ótimo fim de semana. Segunda-feira a gente se encontra, combinado? 6h30 da tarde. Mais uma mensagem do Ramiro, de Ubatuba. Oi, Marcela, parabéns pelo programa. Te acompanho sempre. Muito obrigada, Ramiro. Aí, mais um telespectador escolhendo estar com a gente todos os dias na TH Mais SBT. Muito obrigada, em nome de toda a equipe da TH Mais SBT. Por isso que a gente só cresce, tá vendo? Com uma audiência tão especial assim, a gente tem muito orgulho. Muito obrigada. Um beijo para você e para todo mundo de Ubatuba. No próximo bloco, a gente fala sobre consumo. Uma pesquisa do Serasa mostrou que muitos consumidores estão indo às lojas físicas para verem os produtos. Aí depois concretizam a compra pela internet. Você prefere comprar pela internet ou você prefere ir à loja física, ver o produto, pagar ali na hora? Me conta, 997524005 é o nosso WhatsApp. Estou esperando a sua participação, tá bom? 73, eu volto já. TH Mais Notícias. Oferecimento. Abratio Center Vale Shopping Piso Dutra. É Vero diferente. É Vero Abratio. Laticínios Comevap. Garantia de qualidade. Quer vender ou alugar o seu imóvel? Está na dúvida sobre quanto cobrar?
Sabe quem é a melhor pessoa para te ajudar? O corretor de imóveis. O profissional mais capacitado para fazer avaliações do mercado imobiliário. Com ele, você fica despreocupado e tem a certeza de fazer um bom negócio. Afinal, tranquilidade só com o corretor de imóveis. Oferecimento Cresce e SBT. Boi Galê Churrascaria, uma experiência singular na única churrascaria premium da região. Cortes nobres, preparados com excelência para encantar seu paladar. Ambiente sofisticado, buffet diversificado e uma adega climatizada repleta de rótulos nacionais e internacionais. Harmonizando cada momento com perfeição. Enquanto isso, as crianças se divertem em um espaço pensado especialmente para elas. Boi Galê Churrascaria, elegância, sabor e uma experiência que vai muito além do churrasco. Quando o cliente precisa trocar de carro e o preço parece alto demais, eu faço de tudo pelo cliente. Com atendimento assim, não tem pra ninguém. É só carro aprovado, estoque de qualidade. E na hora da proposta? Barato. No Natal do Vale Sul, você junta R$700 em compras, troca por um Panetone Carlos Bakery e concorre a um Honda HR-V. Até 24 de dezembro, no Vale Sul Shopping. Atenção! O esquenta da Black Friday começou com tudo na Elotintas. Quentone cores de 3,6 litros de 79 por 58. Resina Aqua Multiuso 18 litros de 450 por 379. Nova cor piso 3,6 litros de 120 por 107. A loja mudou de nome, mas continua com a mesma equipe, a mesma qualidade e a mesma administração que você já confia. Elotintas agora na Avenida Ironman Vitor Garrido 545. Corre pra cá! Ele voltou e vem com tudo! Estreia dia 28 de novembro, das 9 às 16 horas, o Balões do Mar, que está de volta ao Indaiá, em Caraguatatuba. O único parque aquático inflável aberto ao público em praia em todo o Brasil. Me programaram para buscar dados, mas Ilhabela me deu algo que nenhum algoritmo previu. Escalei montanhas, entrei em trilhas, senti a adrenalina. A natureza que tem voz, tem alma. Mergulhei fundo, naveguei livre, vivi intensamente. Meus dados agora são emoções, memórias, vida. Ilhabela é muito mais que praia. De volta com o TH Mais Notícias, 7h06. Sabe, gente, hoje a dona Abigail veio à TV buscar a cesta que ela ganhou ontem participando do TH Mais Notícias e ela mandou mensagem pra gente. A gente tem foto dela também, vindo com a cesta da Comevap. Super agradecida, mames, super feliz, disse a Adriana. Ô, Adriana, feliz. Eu fiquei sabendo que a dona Abigail fez aniversário ontem, a gente falou sobre o aniversário dela aqui e hoje ela veio pessoalmente bonitinha retirar a cesta aqui. Pena que a gente não se encontrou pessoalmente, né? Mas não faltarão oportunidades. Dona Abigail, mais uma vez um beijo pra senhora e Adriana, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Bom fim de semana para vocês com todas essas delícias da Comevap. Depois me conta se vocês descobriram alguma receita diferente e aí me manda, tá bom? Porque eu adoro cozinhar e com ingredientes da Comevap, então melhor ainda. Um beijo para vocês. Gente, hoje é o dia oficial da Black Friday, né? Mas daqui para frente a tendência é ver as lojas cada vez mais movimentadas em função das festas de fim de ano. Sabe que uma pesquisa do Serasa mostrou que muitos consumidores acabam indo às lojas físicas mais para ver os produtos, porque depois acabam comprando mesmo pela internet. Lojas abertas e muito movimento nos centros comerciais. Ainda mais nesta época do ano em que as festas estão chegando. A população espera ansiosa o pagamento da primeira parcela do 13º salário, que está prevista para até 28 de novembro. Com o dinheiro na conta, será que o consumidor vai fazer compras pela internet ou em lojas físicas? No site costuma ser mais barato, né? Então eu vou no site às vezes e compro por lá mesmo. Às vezes eu compro alguma coisinha, um tênis, um calçado, que às vezes ele pode estar mais preço acessível no digital do que no físico, mas geralmente eu prefiro mais comprar fisicamente mesmo. Eu costumo comprar bastante coisa pro meu filho, tipo brinquedos, essas coisas, eu compro bastante, porque é mais barato na internet. Roupa também, agora eu tô adorando, porque é muito mais barato na internet do que nas lojas. Para o gerente de marketing da empresa responsável pela pesquisa, o resultado demonstra mudança no cenário do comércio brasileiro. Hoje a gente vê que os consumidores, os brasileiros, buscam cada vez mais conveniência
né, segurança, mas principalmente conveniência na hora de comparar. E uma questão que a internet, né, então a compra digital facilitou, foi essa comparação de preço. Então eu consigo comparar muito mais rapidamente preços de um mesmo produto, além de conseguir a opinião, seja de um influenciador digital, seja de uma pessoa próxima de mim, ou uma pessoa que eu nem conheço na rede social falando, olha, comprei esse produto, contratei esse serviço, tive uma experiência boa, e outras pessoas corroborando e complementando essa visão. O levantamento ouviu mais de 3.500 consumidores de 18 a 60 anos nas 5 regiões do país. Do total, 52% foram mulheres e 48% homens. Para não perder nenhuma venda, essa loja de calçados, no centro de São José dos Campos, tem apostado nas 2 modalidades. Hoje, esse ramo ele é muito dinâmico. Lança-se muitos modelos e não consegue ter no físico esses modelos que tem lançamento muito rápido, aonde a venda online vem crescendo devido a isso. Cliente que compra online vem na nossa loja procurando e a gente tem esse caminho hoje dentro da nossa rede, que a gente consegue vender para o cliente aquele produto que lançou hoje, já tem no nosso site, coisa que vai demorar um tempinho para chegar na loja física, e o cliente se sente à vontade quanto a isso. Apesar do preço ser levado em conta pelo consumidor antes de fechar uma compra, um outro fator equilibra a balança para a compra física, o contato humano. A gente também, como consumidor, busca, seja na loja física ou na loja digital, um lado mais humano na hora da compra. Então, a loja física ganha, acho que muito isso, assim, o quanto eu posso ter um atendimento, um vendedor, uma vendedora, que traz esse lado mais humano, né, para essa compra, que me ajuda a entender mais o propósito da marca, me ajuda mais a entender qual que é o valor, como que vai ser a minha experiência. E, às vezes, isso, quando a gente coloca ali no ponto, mesmo com esses desafios macroeconômicos que a gente vive como população brasileira, quando a gente coloca ali no quesito, eu falo, pô, mas pelo menos eu sou bem atendido, eu sei que uma experiência, se eu tiver algum problema com essa loja ou com esse produto, eu consigo voltar lá e aquele atendente vai me ajudar a resolver. E a pesquisa mostra isso. O vendedor tem que ter esse tato pro negócio. Se ele sentir que o cara está experimentando porque ele vai comprar online, aquilo por causa de preço, chama ele para conversar, porque a gente tem essa ferramenta. Então não é para perder venda mesmo. Muito bem, não dá para perder venda nunca, né, gente? 7h11. Deixa eu ver quem mais está participando do TH Mais Notícias agora. Maria, de São José. Boa noite, Marcela. Gosto muito de assistir você. É muito simpática e linda. Muito obrigada, gentileza sua. Tem nem roupa para receber um elogio desse, ô Maria. Obrigada, viu? Um beijo, boa noite. Seja sempre bem-vinda. Wellington, boa noite. Quanta simpatia nesse jornal. Parabéns, Marcela e equipe. Muito obrigada, Wellington. Nós somos simpáticos porque nós recebemos muita simpatia do outro lado. Então, é simpatia trocada, vamos dizer assim. Muito obrigada pela sua simpatia, pela sua simpática mensagem. Um beijo, boa noite. Reginaldo, boa noite, Marcela. Gosto muito de você apresentando o jornal. Muito obrigada, Reginaldo. Fico feliz com o seu feedback, viu? Um beijo para você. Boa noite. Maria, boa noite, Marcela. Tudo bem? Tudo bem com você? Tô ligadinha no TH+. Espero que esteja tudo bem com você. Bom fim de semana para todos nós. Fique com Deus. Amém. Maria, graças a Deus, tudo certo comigo. Espero que esteja tudo certo com você também. Que você também tenha um excelente fim de semana. E segunda-feira a gente se encontra aqui no jornal. Combinado? Um beijo. Obrigada pela participação. 7h12. O que você vai fazer hoje? Sabia que tem uma sugestão bacana para você? Que é de São José, facilita, mas você que não é de São José pode vir para cá para aproveitar? A 11ª edição da Festa Litero-Musical de São José, a FLIM, começa hoje no Parque Vicentina Aranha. O evento conta com o apoio da TH+ SBT. Vem aí, a 11ª edição da FLIM, Festa Litero-Musical de São José dos Campos, nos dias 28, 29 e 30 de novembro, no Parque Vicentina Aranha, com shows, mesas literárias, lançamentos de livros de autores regionais, programação infantil, oficinas, espaço gastronômico e muito mais. Programação livre e gratuita. Realização AFAC. Apoio TH+ SBT. Se você quiser, dá tempo de participar e pegar a programação de hoje, hein? São 7h13, termina o jornal, termina o esporte. Na verdade, é difícil deixar a programação do SBT, né? Mas depois você vai passear e eu tenho certeza que você vai curtir e muito. Não vou deixar de encerrar a semana, não é só o jornal de sexta-feira, a semana sem abrir mais espaço para a sua participação. Eu estou muito feliz que tem muito telespectador que eu não tinha visto o rostinho por aqui ainda aparecendo no telão, mandando mensagem, e eu estou amando essa nossa troca de hoje em especial. Quero ver quem mais vai aparecer por aqui
aqui. Paulo, boa noite, Marcela. Eu assisto o seu programa todas as noites. Parabéns pelo jornal. Bom fim de semana. Eu prefiro comprar na loja física. Dá para conseguir um desconto, verdade? Tem essa vantagem, né? Você consegue negociar quando o lojista está disponível para negociação. Não são todos, né? Mas tem muito lojista que é bom de negócio e acaba, de fato, oferecendo algumas vantagens. Um beijo para você, Paulo. Obrigada pela sua participação. Ricardo, de Caraguatatuba. Boa noite, TH Mais Notícias. Que a paz chegue cedo, a verdade siga firme e o trabalho de vocês continue claro e direto. Que a noite traga descanso e amanhã venha mais força para informar. Poxa, Ricardo, gostei da mensagem, hein? Que legal, criativa, profunda. Muito obrigada. Eu espero que tudo isso de fato aconteça mesmo. Muito obrigada. Vamos ao seguinte, é com essa mensagem do Ricardo de Caraguatatuba que a gente encerra o jornal hoje. Muito obrigada, Ricardo, pela mensagem. Muito obrigada a você pela participação e pela companhia. Eu quero muito que a gente continue se falando durante o fim de semana. Então, por favor, bora lá conversar comigo nas redes sociais. @mesquita.marcela é o meu Instagram. E amanhã, 6h30 da tarde, se Deus quiser, eu estarei por aqui e eu espero você aí na segunda-feira, aqui ao vivo no TH Mais Notícias. Boa noite, bom fim de semana e até amanhã. Até amanhã não, até segunda. Tchau.